Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alegria poder fazer esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um tema que talvez gere um pouco de controvérsia, que talvez gere um pouco de incômodo, porque não é algo que parte do senso comum. Mas antes, né, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo gravar esse conteúdo e eu espero poder levar esse projeto a cabo, ou seja, eu espero conseguir concluir. Porque eu, por temperamento e por maus hábitos, sou excelente em começar projetos e não terminar, como por exemplo esse charuto aqui, eu consegui destruir ele quase que inteiro antes de fumar ele. Então, eu pretendo trazer aqui, pelo menos umas 2 vezes por semana, conteúdos voltados a negócios, marketing digital, opinião, posicionamento, conteúdo, enfim, uma série de questões que eu acho relevantes e que eu considero muito importantes. Produção de conteúdo nunca foi o meu forte, no sentido de eu produzir algo que seja sistematizado para poder trazer audiência e vender. Meu conteúdo ele sempre foi muito sui generis e todas as vendas que a gente fez, elas sempre foram partindo do princípio de que as pessoas têm os mesmos valores do que eu. Então eu sempre vendi deixando os meus valores muito claros. Isso aqui talvez um dia, em algum momento, eu trate sobre isso objetivamente, trate sobre os aprendizados que eu tive em 2024 com a produção de conteúdo, pouco sistemática, mas muito eficaz, que gerou aí mais de 4 milhões de reais de faturamento. Ok? Vamos lá. Então, hoje o tema do vídeo, né, como eu disse, bastante controverso, é sobre viralização, tá? E eu quero dizer para vocês por que que eu sou contra a viralização, por que que eu acho o processo de viralização ruim, tá? Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo o que é a minha opinião, ou seja, eu estou manifestando aquilo que eu acredito como filosofia de negócios, filosofia de trabalho, como modus operandi de conduzir as coisas. Eu acredito que existam formas mais inteligentes de perder dinheiro do que viralizando um conteúdo. Inclusive, há pouco tempo aconteceu de um dos meus clientes, um dos meus mentorados, o Pedro, me mandou uma mensagem, né? Não lembro se ele me ligou, mandou uma mensagem, mas eu lembro que o contexto era basicamente o seguinte: ele viralizou um conteúdo que trouxe para ele aí mais de 30 mil seguidores e ele estava às vésperas de um lançamento que ele ia fazer. E ele disse, cara, viralizei, ganhei 30 mil seguidores, só que eu não quero sujar minha base. Eu quero vender para quem realmente pode comprar de mim. O que, que eu faço? Né? E aqui a gente já vê o primeiro grande problema de viralizar. É que você normalmente traz pessoas que talvez não estejam tão alinhadas com a sua filosofia de negócio, que talvez não estejam tão alinhadas com aquilo que é o seu produto ou serviço, e fazê-los progredir é um grande trabalho. E existe aí uma grande possibilidade de você mais sujar a sua base do que qualquer outra coisa. Né? Então, volume e qualidade são coisas que normalmente vão estar em extremos muito diferentes. Né? Então, ou você tem volume ou você tem qualidade. Né? É muito difícil você conseguir unir essas duas coisas, você conseguir equilibrar essas duas coisas. Mas quero aprofundar um pouco essa tese, né? Ilustrar para vocês como que a coisa realmente funciona. Primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente entender é entender o que é a função do conteúdo, ok? Isso aqui eu acho que é a primeira grande coisa, a gente entender qual que é a função do conteúdo. Quando a gente fala de função de conteúdo, a gente está falando aqui de dois extremos opostos, né? Onde eu tenho pessoas nada conscientes e eu tenho pessoas muito conscientes. O objetivo não é ser técnico, o objetivo é ser didático. Então, o que, que isso aqui quer dizer, tá? Isso aqui quer dizer que eu tenho pessoas que não estão conscientes do problema e não estão conscientes da solução que eu tenho a oferecer para elas. E o que, que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu tenho pessoas que estão conscientes do problema, conscientes da solução que eu posso oferecer e conscientes da transformação que eu posso gerar. Qual que é o trabalho do conteúdo? O trabalho do conteúdo é fazer as pessoas transicionarem de um extremo ao outro, ok? Para mim, essa é a função do conteúdo e ponto final. Não existe, para mim, outra finalidade da produção de conteúdo que não seja essa. Eu não acredito, tá? Isso aqui é uma filosofia de negócios minha, um pensamento meu. Eu não acredito nessa estrutura de funil convencional, né? Onde a gente tem aqui muita gente no topo, e aí você tem uma galera que vai para o meio, e aí você vende para a galera que está no final, tá? Em certa medida, é claro, isso aqui funciona, isso aqui é real, mas eu não tenho essa estrutura como a mais perfeita no que diz respeito à estruturação de aquisição de clientes, leads e tudo mais, mas não é esse o nosso grande tema. O que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Eu quero trazer basicamente o seguinte: imagina que você tem aqui, tá, o seu perfil no Instagram, tá? Vamos imaginar aqui que você tem o seu perfil no Instagram. Esse aqui é você, ok? Esse aqui é você, esse aqui é o seu perfil no Instagram.
e você está ali produzindo conteúdo todos os dias, e aí você está produzindo conteúdo com a intenção de viralizar. E todo dia você tem aqui centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas chegando todos os dias no seu perfil. Ou seja, você sempre tem volume de pessoas chegando. Só que como o objetivo, o que fez na verdade essas pessoas chegarem no seu perfil foi um conteúdo que viralizou, você tem aqui naquela balança, né, naquela régua que eu falei, muita gente provavelmente aqui e pouca gente aqui, né? Ou seja, você tem muito volume e pouca qualidade. Você tem muita gente que se interessou pelo tema, mas não necessariamente se interessou pelo que você faz, se interessou pela sua didática, se interessou pelo seu conteúdo, se interessou pela forma que você conduz as coisas, tá? Ela não avançou corretamente aqui nos níveis de consciência. Por quê? Porque é um conteúdo legal, é um conteúdo topo de funil, ok? E esse conteúdo topo de funil vai trazer gente com um pouco nível de consciência. E aqui é que começa o grande problema. Por quê? Porque normalmente a viralização vai nos dar o que eu chamo de falsa ilusão de crescimento, tá? Por quê? Porque assim, cara, você tem aqui o seu balde, ok? E aí você tá enchendo esse balde todo dia, certo? Só que esse balde ele tem um limite, gente, ok? E se você passa desse limite, o que acontece? A água começa a sair para fora, tá? E aí, pessoal, aqui eu queria trazer só um dado que eu acho extremamente importante que eu ouvi num podcast do Rafael Kiso, né? Uma entrevista do Rafael Kiso no Sócios Podcast com o Bruno Perini e Malu Perini. Eu não vou entrar no tema, eu vou fazer referência para que vocês vão buscar. Para mim, o Kiso é uma das maiores referências no que diz respeito à produção de conteúdo para redes sociais hoje. Não tem outra pessoa, porque ele entende tecnicamente da coisa e entender tecnicamente da coisa é fundamental, ok? Ele diz que o que garante que o Instagram ache seu conteúdo relevante e distribua para mais pessoas, ou seja, continue entregando continuamente, são as primeiras interações das pessoas com você. Então agora imagina que você está recebendo muitos seguidores, essas pessoas estão interagindo pouco com você, né? Ou seja, elas não estão ali, você não tem uma cadência de conteúdo que é constante, você tem um volume de conteúdo viralizador, com alto potencial viralizador, mas você não tem uma cadência de conteúdo. Eu ouvi o Ani Araújo falando isso numa palestra que eu fui dele no final do ano passado. Ele dizia assim, viralizar é bom porque o conteúdo segmenta. De fato, o conteúdo segmenta. A grande questão é que essa falsa ilusão de crescimento, ok? Ou seja, esse volume de gente que está entrando aqui todos os dias nas minhas redes sociais, me faz começar a entrar num processo de dispersão. Ou seja, eu não consigo dar energia suficiente para converter esse volume de pessoas. E aí eu começo a acumular e represar gente demais, e as minhas ações comerciais, as minhas ações de venda, elas começam a ser ineficazes, ou seja, elas precisam de cada vez mais volume ou de cada vez mais agressividade para que deem certo. Entende? Esse aqui é meu grande ponto, né? Você dispersar energia. Por quê? Gente, eu prefiro 1000 vezes ter 10 seguidores novos por dia qualificados do que 100. Ok? Por quê? Normalmente, desses 10 qualificados, eu vou ter uma taxa de conversão muito maior do que esses 100. Ah, mas aí é questão de modelo de negócio. Sim, mas acontece que a maior parte das pessoas não tem estômago, não tem estrutura comercial, não tem robustez suficiente para lidar com a realidade de receber isso aqui todos os dias. E eu vou dizer por minha própria experiência. No ano passado, a gente estava gerando quase 100, 150, 200 seguidores por dia para fazer social selling. Cara, a gente não dava conta de atender tanta gente. Só que, à medida que a gente foi atendendo essa quantidade de gente, a nossa taxa de conversão foi caindo drasticamente. Por quê? São pessoas que não estão tão qualificadas, são pessoas que não têm o nível de consciência ideal, são pessoas que não são compradoras dos nossos produtos ou serviços. Então, a tese de que viralizar é ruim é basicamente a tese de que, cara, qualidade vai te dar mais rentabilidade do que quantidade. Então, se eu pudesse traçar uma linha do tempo, se eu fosse uma pessoa que estivesse começando hoje, o meu grande foco seria em iniciar com um baixíssimo volume de aquisição
ir aumentando isso à medida que a minha estrutura aumentasse para que eu pudesse dar conta de atender a todas essas pessoas e monetizar todas essas pessoas. E aqui é que a gente entra no ponto importante, tá? Existe um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de zona de lucro. Eu não vou aplicar o conceito como ele é, porque eu trago isso mais para a minha realidade. O que é a zona de lucro? A zona de lucro é, basicamente, em quanto tempo eu consigo monetizar uma pessoa que acabou de chegar na minha audiência. Ou seja, em quanto tempo eu consigo fazer com que uma pessoa que acabou de chegar compre de mim. Ou seja, coloque dinheiro no meu bolso. Ou eu gere uma transformação para ela. Aí você decide o que você quer. Quando a gente entende esse conceito de zona de lucro, fica muito mais fácil da gente colocar em prática algumas outras questões muito importantes, tá? Eu vou trazer dois conceitos que eu ouvi de dois mentores diferentes. Um deles é meu mentor, que é o José Pedro Bigiari, e o outro é o Doug DeMarco. Eu faço parte do programa de mentoria dele, mas não faço parte do programa de mentoria individual, mas tenho modelado muita coisa dele. Eles têm dois conceitos que são aparentemente diferentes, mas que trazem a mesma realidade que você pode aplicar hoje no teu negócio e trazer muito resultado. E que conceitos são esses? Tá? São conceitos de matriz de ICP, ok? Então, se você não sabe o que é uma matriz de ICP, eu vou explicar para você o que é uma matriz de ICP, ok? Deixa eu colocar o iPad aqui que fica mais fácil. Eu vou explicar para você o que é uma matriz de ICP, tá? Uma matriz de ICP nada mais é do que uma matriz de cliente ideal. Ou seja, com base naquilo que eu ofereço como solução, com base naquilo que o meu cliente tem de dor, eu consigo aqui definir quem é o meu cliente ideal, ou seja, quem é a pessoa que vai comprar de mim, né? E aí eu tenho os meus, o que a gente chama de MQL, né? Eu tenho os meus critérios de qualificação, que é a questão de, cara, ele está no mercado em ascensão, não está no mercado em ascensão, o objetivo não é ser técnico, o objetivo não é falar de cliente, o objetivo aqui é dar uma instrução para vocês a respeito de produção de conteúdo para atrair seguidores qualificados, tá? Então vamos lá. Quando a gente está falando de matriz de CP, a gente está falando de produzir conteúdo com base na matriz de CP. Ou seja, eu tenho basicamente aqui um triângulo onde alguns pontos são fundamentais. E que pontos são esses, Kevin? São esses pontos aqui. Primeiro de tudo, né, o que a gente tem na ponta aqui é a dor que o meu cliente tem. Aqui, de um lado, eu tenho a solução que eu posso oferecer ou a transformação que eu posso gerar, ok? E aqui eu tenho o sonho do meu cliente, tá? Quando eu tenho essa tríade acontecendo corretamente, ou seja, quando eu ligo esses pontos, eu consigo gerar um conteúdo que elucide a dor do meu cliente, faça ele avançar no nível de consciência. Então ele já passa de pouco consciente para muito consciente, tá? A partir disso, eu consigo mostrar que essa dor é solucionável, ou seja, que existe uma transformação que pode acontecer. E, cara, com base no que ele tem de sonho, eu consigo fazer uma grande promessa para ele. Então, imagina o seguinte, quando você olha para as minhas redes sociais, por exemplo, né? Você vê lá que todos os dias de manhã eu vou lá e posto um story do meu calendário. E normalmente o meu calendário está vazio. Isso aqui é um conteúdo extremamente intencional. Eu estou mostrando que é possível ter um negócio bem sucedido, bem claro, sem trabalhar que nem um retardado. Ou seja, e aí esses conceitos, né? Então, conteúdo com base na matriz de CP é basicamente você produzir conteúdo constante, frequente para o seu feed, conteúdo denso, para atrair pessoas que tenham os problemas que você resolve e que tenham sonhos que você pode ajudá-las a alcançar, tá? E o Doug DeMarco, né? Ele traz o conceito de Story Ads, que é basicamente você levar isso para os stories e impulsionar. Percebe que aqui acontece uma coisa que é extraordinária. Lembra do exemplo que eu dei do seu Instagram? Então, imagina que antes era isso aqui acontecendo, né? Aquela porção de gente desqualificada em volume chegando e te dando ali o selinho de que olha quantos milhares de seguidores que eu tenho. A partir do momento que você segmenta isso com a sua matriz de CP ou com o seu Story Ads, não importa tanto como você vai fazer, o objetivo é dar a ideia central para vocês, não é dar como fazer, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu não sou dono dessas metodologias, eu implemento elas e estou encurtando o acesso à informação. Imagina que agora, tá, você tem todas essas pessoas chegando, mas uma parte delas que não é mais tão pequena consegue já vir totalmente consciente.
e consegue entrar numa zona de lucro comprando de você logo que chega no perfil. Tá? É basicamente isso que acontece. Então, eu não acho que viralizar seja a melhor estratégia para crescer e crescer saudável, tá? Eu acho que viralizar entra num processo de escala. Quem está fazendo muito agora um processo de viralização é o Ícaro, né? E ele falou sobre isso recentemente. Ícaro de Carvalho falando sobre STF, falando sobre um monte de coisa. As pessoas perguntaram para ele: Ícaro, por que você está falando sobre isso? Ele disse: cara, eu estou abrindo mais a boca do funil. Ou seja, eu estou expandindo o volume de pessoas que chega até mim. Então, não se trata tanto de processos ali, né? Mas se trata de um objetivo muito claro, que é, cara, qual que é o nível de consciência que o meu cliente tem a respeito da solução que eu ofereço, qual que é o sonho que ele tem e como é que eu vou transformar isso em realidade, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se ajudou, deixe seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, eu vou olhar. E até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e é isso aí. Um abraço.